Já estamos gravando, viu? Ok, então vamos lá. Quero desejar bom dia a todos, que todos sejam bem-vindos, né? Estamos aqui reunidos hoje para apresentar para vocês o projeto, né? Mídias digitais e qual é a nossa relação com esses recursos, né? Eu gostaria que o Luciano colocasse aí para a gente, compartilhasse a tela para fazer a explanação sobre o projeto. Todos fecham a tela, né? Espera só o Luciano. Só você, né, Neide? Fecha a tela aqui. Então, gente, esse é o projeto, né, que nós construímos com a finalidade de trazermos algumas reflexões sobre esses recursos que nós estamos ultimamente utilizando no nosso dia a dia, né? E é muito importante a gente fazer uma reflexão acerca disso, porque nós estamos, assim, necessitando fazer uma reflexão acerca desses recursos, né? Então, o projeto tem como nome mídias digitais. Qual é a nossa relação, né, com essas mídias? Temos uma relação saudável? Então, a proposta do projeto é essa, buscarmos informações, né, apropriarmos de conhecimentos para que a gente possa responder esse questionamento. Então, quem são os responsáveis por esse projeto? Né? Os professores Charles, Eliene, Luciano, Marineide e Keila. E o público-alvo, nós colocamos aqui alunos do ensino médio, mas a finalidade é estender a mais pessoas, né? Que vocês sejam multiplicadores, né, desse projeto, que venha a beneficiar todos, principalmente nesse momento. E aí eu gostaria de apresentar, assim, para vocês, o objetivo desse trabalho, né? Então, qual será o nosso objetivo em realizar esse projeto juntamente com vocês? E aí nós colocamos o seguinte: refletir e responder o questionamento inicial, que é esse aí. Estabelecemos uma relação saudável com elas, né? Então, a finalidade é essa, é fazermos, né, uma reflexão acerca do uso dessas mídias digitais. O outro objetivo é identificar e entender, por meio de leitura de texto, da elaboração de pesquisas, né, que vocês vão precisar fazer isso, da troca de ideias e de opiniões, quais aspectos do uso das mídias sociais são positivos e em que momentos precisamos vigiar nossa relação com esses espaços de interação virtual, certo? A outra finalidade é desenvolver propostas de pesquisas e reflexões que ajudarão você, discente, né, a construir repertório e argumento para, na etapa final, né, que seria o quê? Produzir um gênero textual sobre o tema e divulgá-lo para as outras turmas e para as outras comunidades escolares. Então, dessa forma, além de refletir sobre os comportamentos nas mídias sociais, você pode ajudar outras pessoas a identificar exageros e comportamentos nocivos nesses ambientes virtuais. Além disso, poderá dar dicas ou sugestões para a comunidade sobre como estabelecer uma relação mais saudável com as mídias, né? Então, isso é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Prosseguindo, aí eu faço um convite a todos vocês, né, a conhecer esse projeto. Então, nós vamos dar sequência aí, e aí nós iremos, assim, explanar acerca do que é o projeto e qual é a finalidade em si desse projeto aí. O que nós iremos focar para respondermos esse questionamento. Qual é a relação que nós estamos estabelecendo com esses recursos, né? Então,
passo a palavra para minha colega Keila. Ok, obrigada, Neide. Queridos colegas, queridos alunos, né? Vamos refletir um pouquinho agora a respeito da influência das redes sociais na comunicação humana, né? Vocês já pararam para pensar sobre a influência das redes sociais em nossas vidas, especialmente na nossa comunicação? Será que nós utilizamos... Deixa só um pouquinho lá, Lu, rapidinho. Será que nós utilizamos de que forma, né, as nossas redes para nos comunicar? Que redes são essas? Será que nós utilizamos apenas da internet para a comunicação? Qual é o nosso vínculo, né, de realização, de comunicação entre as pessoas? Como é que nós estamos utilizando e qual está sendo a influência real dessas redes sociais em nossas vidas? Pensando nisso, que nós vamos discutir um pouquinho agora a respeito desse processo de comunicação. Pode passar, Lu. Vamos refletir? Como a era da comunicação a comunicação entre os povos primitivos, como ela hoje, gente? Como está a influência dessas redes sociais na vida das pessoas? Então, assim, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso aí, a gente precisa entender um pouquinho como era a comunicação desde os primórdios, né? Então, a gente pode pensar o quê? Que naquela época, como é que eles se comunicavam? Não existia computador, não existia celular, não existia internet, não existia nada disso. Então, como é que eles se comunicavam? De que forma que eles se comunicavam? Pode passar, Lu. Então, desde os primórdios, houve a necessidade de se relacionar. Porque nós somos seres humanos, nós não conseguimos viver sozinhos. Nós vivemos em grupos, nós vivemos em sociedade. Então, quando nós passamos a viver em sociedade, em grupo, nós sentimos a necessidade de nos comunicarmos, de estarmos em constante comunicação, né? Então, os homens das cavernas, com sua estrutura cerebral mais limitada, né, e rudimentar, conseguiam se comunicar através de formas mais simples e menos refinadas. Então, como é que eles se comunicavam naquela época? Através de gestos, né? Da postura, através de gritos, através de grunhidos. Assim eles começavam a sua comunicação. Depois, né, com o passar do tempo, depois eles começaram a viver, né, em grupos, em clãs, em tribos, e aí eles passaram a se comunicar, como vocês estão vendo essa imagem aí, ó, através das pinturas, né, nas paredes das cavernas. Como nós chamamos hoje essa pintura nas paredes das cavernas, chamamos de quê? Pinturas rupestres, não é? Então, essas pinturas rupestres, eles utilizavam para quê? Para se comunicar, né? Para mostrar a raça, a pesca, né? O que eles estavam fazendo através dessas pinturas, né, gente? Então, com o passar do tempo, houve, né, o desenvolvimento de aprendizagens, eles conseguiram desenvolver, né, objetos, utensílios, né, e aí auxiliou muito eles nesse processo de comunicação dessas gerações, né, e aí o que aconteceu? A repetição desse processo que eles utilizavam ajudou muito na simples linguagem que eles tinham naquela época. E aí, com o passar do tempo, surge o desenvolvimento da escrita. Lógico que não é a escrita que nós conhecemos hoje, né? Era uma escrita mais rudimentar, eles escreviam em tábuas, em argila, enfim, até chegar à nossa escrita atual, né? Então, esse desenvolvimento da escrita foi um grande marco na época para o quê? Para a comunicação, né? Depois, nós tivemos a invenção do papiro. O papiro foi a forma mais ágil das coisas chegarem aos outros, porque eles poderiam ser transformados em pergaminhos, né? E, diante disso, foram surgindo os chamados correios. Hoje em dia, eles estão mais, né, se restringindo apenas a entregas de encomendas, porque essas cartas, desde 2400 anos de Cristo, por exemplo, que eles utilizavam, elas estão se restringindo a e-mails, né, a outras maneiras
digamos assim, virtuais, né, de chegar às pessoas mais facilmente. Depois nós tivemos o chamado pombo-correio, pessoal, que os pombos, eles tinham um direcionamento muito fácil de chegar a alguns lugares. Então, eles utilizavam muito os pombos para enviarem as cartas, os comunicados. Depois, eles utilizavam os homens a pé ou a cavalo. Mesmo assim, demandava muito tempo, né? Aí houve o surgimento do papel, a invenção da imprensa, né? Depois, em 1450, veio o quê? Os jornais. Depois dos jornais, veio o quê? O rádio, né? Lá em 1876, veio o quê? O telefone elétrico, né? Com Alexandre Graham Bell. Depois, posteriormente ao telefone, veio o rádio, depois a televisão. E, por fim, nós tivemos o quê? A invenção no século XX do computador, que é onde eu quero chegar. Né? Nós fizemos essa linha de tempo para vocês entenderem como é a nossa comunicação. Nós temos aí no slide. Agora, imagine o processo de comunicação e aprendizagem depois do advento da tecnologia e da internet. Né? A comunicação ela é muito mais ágil, ela chega muito mais rápido, ela tem muito menos empecilho, né? E deixou de ser um elemento social importante para ser um elemento essencial, né? Hoje em dia, a internet e a tecnologia, né, ela é essencial no nosso processo comunicativo, principalmente em épocas de pandemia, como nós estamos agora, nesse exato momento, nos encontrando virtualmente, né? Então, pessoal, só a título de informação, não sei se vocês sabem, o computador, né, o primeiro protótipo do computador que foi ainda desenvolvido, né, durante a Segunda Guerra Mundial, ele pesava 30 toneladas. Media mais de 5 metros de altura e 25 metros de comprimento. Imagine a monstruosidade que era esse computador. E tentem trazer na mente de vocês essa imensidão, né? Esse objeto tão imenso que hoje cabe na palma da nossa mão. Né? Como houve essa transformação tão intensa até chegar aos dias atuais, para nos comunicarmos de maneira mais rápida, fácil e barata, digamos assim. Né? Hoje em dia ninguém quase usa mais telefone fixo. Né? Então a gente tem toda essa evolução. Pode passar, Luciano, por favor? A comunicação, pessoal, a diferença entre os dias atuais é a velocidade, né? De todo esse histórico que eu fiz para vocês, a linha de tempo que eu fiz para vocês. A diferença nos dias atuais é a velocidade e a forma de como isso tem acontecido, deixando de ser ignorado e limitado para ser uma coisa mais rápida e fácil, né? Chegando a quase todas as pessoas. É notório que os meios de comunicação deram uma contribuição enorme para o desenvolvimento do ser humano. Isso devido ao alcance significativo que ela tem. Hoje nós podemos falar facilmente com uma pessoa que está em outro país, do outro lado do mundo, né? Em instantes, em menos de segundos. Então, isso é muito vantajoso. Porém, ao decorrer aqui da nossa discussão, vocês vão ver alguns pontos positivos e negativos, né? Que nós vamos ter diante dessa situação toda que nós estamos abordando. Pode passar, Lu? E aí, pessoal, mídias sociais e redes sociais, quais são as diferenças? Há diferença? Não há diferença? É a mesma coisa? O que vocês acham? Mídias sociais e redes sociais, tá? Então, veja bem, existe sim uma diferença. Às vezes a gente fala que mídias, redes sociais são as mesmas coisas. É porque, como elas são bem entrelaçadas, digamos assim, elas se misturam e acabam passando por ser as mesmas coisas. Então, veja bem, a mais importante delas é que as mídias sociais são tudo que é publicado na internet, como convívio social, por exemplo, vídeos, fotos, notícias, mensagens, entre outros. E são o quê? Mídias, tá? Já as redes sociais são locais de interação entre pessoas, ou seja, plataformas construídas para que o público poste, compartilhe e divulgue informações a seus amigos, gerando o quê? Uma interação com eles e outras pessoas. Por exemplo, quais são os exemplos de redes sociais que nós temos? Facebook, Instagram, né? Nós temos, além do Facebook e do Instagram, nós temos também o WhatsApp, né? Nós temos o TikTok, que está sendo uma coisa bem atual agora, não é? O Facebook Messages, entre outros.
que nós podemos estar utilizando como redes sociais, ou seja, são aqueles meios que nós temos para o quê? Troca de informações, de mensagem, compartilhamento de conteúdo. E as mídias, né, seria o quê? Seria esse material que é compartilhado nas redes sociais. Tá certo, pessoal? Então, que vocês possa ficar bem claro para vocês. Elas acabam se entrelaçando, mas veja bem, toda rede social, ela vai ter uma mídia social envolvida nela, porque o que a gente coloca nas redes sociais são mídias sociais. Então, veja bem, toda rede social tem uma mídia social, mas nem toda mídia social é uma rede social, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, tá, pessoal? E vou convidar neste momento o meu colega Charles para continuar a explanação com vocês. Ok, Keila, obrigado. Bem, vocês viram aí com a professora Keila que as redes sociais trouxeram muitos benefícios, aproximando pessoas, servindo como uma ponte de comunicação para juntar grupos. Mas a gente sabe, ou pelo menos espera-se que saibamos, que toda criação humana, toda criação que vem do que procede do homem, ela tem seu lado positivo a princípio, né? A princípio vai trazendo sempre coisas positivas, pontos maravilhosos e tudo mais, mas com o passar do tempo percebe-se que vão sendo desenvolvidas coisas negativas. O lado negativo aparece, surge, né? E com as redes sociais não é diferente. E agora eu vou estar falando sobre essa questão, né? As redes sociais, e vendo com vocês aqui esse conflito entre o vício e os benefícios da era digital. Benefícios todo mundo já deve ter ouvido falar aos montes, inclusive Keila acabou de citar alguns, né? Mas, e os vícios? O que tem sido provocado, o que está acarretando nas pessoas que estão usando essas redes sociais? Vocês observam aí que eu coloquei uma imagem de 2 mãos espalmadas com vários comprimidos, e cada comprimido é uma rede social, para representar justamente isso. As redes sociais como remédios, como drogas, as famosas drogas lícitas. A drogaria, você vai na drogaria e compra comprimidos. Tem pessoas que são viciadas em tomar comprimidos, calmantes. As redes sociais aí estão sendo colocadas como drogas em formato de comprimidos. Pode passar, Luciano. E aí vem aqui essa outra, 2 pontos aqui que eu quero levantar com vocês a respeito disso. A primeira informação nos diz o seguinte, que jovens e adultos estão sofrendo as consequências negativas de passar tempo demais imersos no ambiente digital, apresentando algum grau de dependência e ansiedade quando não conseguem acesso à internet. Aí essa primeira informação a gente observa o seguinte, destacou bem, jovens e adultos. Não é um fenômeno, o vício nas redes sociais não é um fenômeno exclusivo de adolescentes, não. Muitos adultos, até mesmo muitos idosos, pessoas que passaram a vida inteira sem acesso à tecnologia e hoje estão com a tecnologia em mãos, com acesso às redes e mídias sociais, também estão desenvolvendo quadros de vício nesse tipo de redes, de plataformas. E aí tem aí essa imagem que eu coloquei ao lado de uma pessoa acorrentada. Essa pessoa está presa, prisioneira ao celular, às mídias e às redes sociais. E aí no finalzinho da frase diz o seguinte, que as pessoas estão com uma dependência e uma ansiedade tão grande quando não conseguem acesso à internet. Quantas vezes a gente já observou que existem pessoas, né, crianças, Josiane falando aí também, né, crianças, não só jovens adultos, não. Crianças, idosos, todo mundo. Quantas vezes nós observamos pessoas que, só porque tem que ir a um local que não tem sinal de Wi-Fi, onde o celular não tem sinal, não vai pegar, não vai ter como estar nas redes sociais, a pessoa não vai, ou se vai, fica desesperado querendo voltar logo para casa, para poder chegar no sinal, para ter acesso à internet. Casos também de pessoas que entram em pânico, crises de pânico, porque a internet, o sinal caiu, e a pessoa não tem como estar ali olhando o tempo todo para aquilo.
de minuto em minuto, pegando, nem que seja só para ficar ali, passando, sem olhar para nada. Mas a pessoa está com o celular na mão, passando páginas e páginas e páginas, mecânica e automaticamente, simplesmente porque estão viciadas. Aí vem uma pergunta, mas qual é o limite entre o uso saudável das mídias sociais e o uso patológico? Patológico vem da questão de doença, patologia, que pode estar associado à dependência e trazer problemas psicológicos como ansiedade e depressão. É o que nós vamos ver agora. Qual é essa diferença? O uso saudável e patológico. E aí eu trago para vocês aí essa charge. Vocês sabem que a charge é um tipo de texto que sempre traz uma crítica, uma reflexão a respeito de algo social, para que a gente observe e reflita, ou pense sobre aquilo, a respeito daquilo. Aí vocês observam aí que o homem está deitado na cama, com o celular conectado à tomada, e ele falando, não consigo parar de navegar nas redes sociais. Os olhos desse homem, vocês observaram que estão em espirais, como se ele estivesse assim, hipnotizado, vidrado naquela imagem, naquela tela, que ele não consegue sair dali. Ele está preso naquele círculo vicioso. E aí nós observamos que lá fora, na janela, o mundo está acabando, está caindo raio, está destruindo casa, a chuva está muito grossa, muito forte, a janela aberta, a água escorrendo na tomada, não é Bruno Júnior aí falando, a água escorrendo na tomada, ele não consegue nem desligar, não consegue nem esperar o tempo do celular carregar para ele estar na mídia, nas redes sociais, novamente olhando. E a gente consegue observar muito isso, né? As pessoas, o celular carregando e a pessoa ali olhando. Não consegue ficar um minuto, que dirá meia hora, sem acessar, sem estar o tempo todo ali. Aí nós observamos isso e pensamos assim, muitas vezes tratamos a questão do vício como uma piada, com graça, dando risada. Muitas vezes até a própria pessoa fala, eu sou viciado nisso, sou viciado naquilo. Mas a palavra vício, ela tem uma conotação e um peso muito grande, certo? Então, por mais que nós utilizamos muitas vezes as palavras assim de maneira banal, mas a palavra vício tem toda uma carga e um peso muito sério e não deve ser levado como brincadeira. Pode passar aí, Luciano, o slide, por favor. E aí nós vamos ver aqui agora alguns dados de estudos que mostram essa questão do vício relacionado às mídias sociais, às redes sociais. Estudos recentes sobre o assunto, a Universidade de Michigan, dos Estados Unidos, divulgou no periódico de Vícios Comportamentais que existe uma relação entre o uso de redes sociais e o comportamento de pessoas viciadas, no que diz respeito às dificuldades de julgamento no momento de fazer escolhas. E aí vem um alerta muito grande. O mesmo tipo de comportamento que desenvolve uma pessoa que está viciada em redes sociais é o comportamento de outras pessoas que têm outros vícios diferentes. Seja alcoólatra, seja viciada em drogas, seja viciada em jogo. Tudo isso aí são formas de vícios e que agem no mesmo local do cérebro. Eu coloquei até essa imagem aí do cérebro com uma lupa, né, investigando o cérebro, as reações cerebrais. Então, foi percebido que essas pessoas estão tendo o mesmo comportamento de pessoas que, por exemplo, uma pessoa que é completamente viciada em drogas, ela perde a capacidade de julgamento e de fazer escolhas. Ela está vendo que a vida dela está se acabando, está se destruindo, mas ela nem percebe, porque ela não perdeu essa capacidade de julgar. O alcoólatra que está caído na sarjeta também não tem mais essa capacidade de julgamento. A pessoa que é viciada em jogo, ela perde tudo, perde casa, deixa a família na miséria, e ela não pensa, não estou fazendo nada demais. Ou, às vezes, quando sente alguma coisa, o vício fala mais alto e ela abandona aquele peso na consciência e segue. A capacidade de julgar e de fazer escolhas vai se perdendo. E nas mídias sociais, nas redes sociais, o jogo é viciante, né, Lucas Kleber comentando aí que o jogo é viciante. Seja ele virtual ou seja ele jogo de roleta, de cartas, qualquer jogo. Então, a gente observa o seguinte, que a pessoa também que está nas redes sociais, ela perde essa capacidade de julgamento, ela começa a postar coisas que nem deveria,
porque ela nem sabe mais o que ela está fazendo ali, ela posta foto indevida, ela expõe a vida dela desnecessariamente. Por quê? Porque ela não tem mais capacidade de fazer escolhas, de julgar, isso é certo, isso é errado. Ela está submersa naquilo ali. E aí vem um outro dado aí logo abaixo que diz o seguinte: pesquisas realizadas pela Pew Research Center apontam que 54% dos adolescentes consideram gastar muito tempo com o celular. Aí você pensa assim, mas 54% dos adolescentes, vixe, que dado pequeno. E às vezes a gente pode até rir, achar engraçado, né? Eu acho que eu vi ali passando, subindo um comentário assim, mais 57,4% dos que consideram, ou seja, eles têm a percepção de que eles estão passando muito tempo. Imagina os que nem se dão conta disso. Então, esse dado pode ser muito maior e muito mais preocupante, porque essas pessoas estão deixando de viver para ficar presas a uma tela e às mídias sociais, né? Fora os que não reconhecem. Isso mesmo, Luciano, fora os que não reconhecem. Então, o dado pode ser muito maior. 54% são os que reconhecem. Pode haver muito mais. Pode passar, Luciano, por favor. E aí, o que acontece com essa pessoa? Como eu falei lá a princípio, ela perde a noção de realidade, ela perde a noção de julgamento, do que é certo e do que é errado, ela começa a agir por impulso, ou até mesmo no automático, porque o vício gera isso na pessoa. E gera uma desconexão com a realidade. A pessoa fica desconexa da realidade, né? E aí vocês observam que tem essa imagem aí, que o rapaz ele está olhando para o celular com uma aparência de tristeza, de abatimento, de uma certa preocupação. E aí nós vamos observar quais são as causas, quais são os problemas que são acarretados em função dessa desconexão com a realidade. Primeiro, o primeiro ponto que vocês podem observar aí, falsa crença de felicidade e sucesso. É a primeira coisa que acontece com quem entra e vive muito em redes sociais. Ela passa a acreditar que todo mundo é feliz, todo mundo que está ali está feliz, tem sucesso, porque a pessoa que está na rede social, ela só posta o lado bom, a beleza, ela se arruma para tirar a foto, ela posta a melhor viagem, o melhor evento que ela participou. Então, quem acompanha tende a achar que os outros são felizes e a pessoa não. E isso gera uma falsa crença. É o primeiro ponto. Diante desse primeiro ponto, a pessoa começa a ficar ansiosa e estressada. Ansiedade e estresse. Esse jogo. Ela fica ansiosa porque ela quer o tempo todo competir com aquilo. Eu vi alguém levantando a mão aí? Quem foi? Alguém levantou a mão? Bianca? Bianca levantou a mão? Quer falar alguma coisa, Bianca? Sim. Não, eu apertei sem querer. Ah, certo. Tá ok. Então, a gente... Ansiedade e estresse. A pessoa quer competir, quer ser melhor, quer mostrar mais. Não, eu também tenho que viver, eu tenho que mostrar que eu vivo, que eu tô na mídia, que eu tô bombando, minha vida tá bombando, e isso gera um estresse, porque é uma competição, e a pessoa se prende a isso. Diante disso tudo vem a irritabilidade, a pessoa fica irritada. A irritação chega e ela quer a todo custo conseguir aquelas coisas e conseguir ter a sua vida comparada ou até acima da do outro, para mostrar que a pessoa é melhor também. Tem aquela velha história do ego, do mostrar ser melhor que o outro, que eu vivo mais e melhor do que o outro. E diante disso tudo vem uma baixa tolerância à frustração, a pessoa que fica muito tempo diante de uma tela, tudo é muito rápido. Ela clica, ela sai, ela entra, ela acessa muitas coisas, e é tudo rápido, né? Se a internet ajudar, é tudo rápido. Mas aí a pessoa fica... Volta, Luciano. Mas aí a pessoa fica com baixa tolerância à frustração, ela quer tudo naquele momento. Se não acontecer naquele momento, ela se frustra. Ela perde a paciência, ela quer para ontem. E isso também é um efeito causado pela essa desconexão da realidade e provocado pelas mídias. E aí vem a depressão, que já é um problema bem mais grave. A pessoa cai em depressão, ela não consegue mais sair, ela não consegue mais
conviver com as pessoas, ela fica presa dentro de casa o tempo todo, sempre ali, triste, amargurada, em função daquilo tudo. E, por fim, temos os problemas de relacionamento. A pessoa depressiva, irritada, ansiosa, ela vai ter dificuldade em se relacionar com os outros. Ela vai se isolar. E também tem um outro movimento também muito sério que em relação a esses problemas de relacionamento. A pessoa que só vive olhando para uma tela, ela perde o contato visual, o contato afetivo e o contato auditivo com as pessoas. Ela passa a olhar só para fotos, para vídeos gravados onde uma pessoa grava só no momento de alegria. Então ela perde a empatia pelo outro. Ela está olhando para uma tela, para uma foto, não é para uma pessoa. E aí a hora que a pessoa começa a colocar coisas horríveis, comenta qualquer coisa, perde a noção de tempo, de espaço, ela olha, não gostou, você é horrorosa, você devia morrer, e aí surgem os haters, que são pessoas que acham porque estão atrás de uma tela, e porque não tem o contato e a empatia com o ser humano, é com uma máquina, então eu posso falar o que eu quiser, eu posso magoar, eu posso pisar, eu posso humilhar a pessoa, que nada, não vai ter diferença nenhuma. Então, tudo isso é acarretado e é gerado em função dessa desconexão com a realidade provocado pelas redes e mídias sociais. Pode passar, Luciano, por favor. E aí, esse slide aqui, para finalizar minha fala, ele traz uma informação importante. Vocês sabiam que no Brasil já existe um grupo de dependência à internet, de pessoas com dependência de internet? Foi criado em 2006, olha quanto tempo! E funciona no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, no Instituto de Psiquiatria. Ou seja, é um problema grave. A pessoa que tem um vício em redes sociais é um problema grave. Não deve ser levado como uma brincadeira, no humor, por mais que nós temos essa tendência a levar tudo para o humor, mas é um problema grave que precisa de tratamento e de acompanhamento. E aí tem o site www.dependenciadeinternet.com.br. Quem tiver interesse em acessar e procurar mais informações, está lá o site. Certinho? Então, agora eu passo a palavra para a Eliane, que está tirando selfie aí na tela, que ela vai dar continuidade sobre essa questão dos problemas relacionados às mídias sociais. Vamos lá, Eliane, está com você. Eliane, você já passou a palavra. Bom dia, queridos. Estava só dramatizando como é a vida de quem é viciado em publicar a sua vida pública, a sua vida social, a sua vida afetiva, o que você lê, o que você gosta. E nós vamos começar a trabalhar hoje justamente com essa questão das mídias sociais e a autoestima, porque muitos jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos estão vivendo esse mundo do que é real e do que é imaginário. Então, utiliza as redes sociais, tudo publica, o que come, o que bebe, onde está indo, as festas, e por aí vai. Vamos trabalhar hoje com mídias sociais e autoestima. Vamos lá, Lu, pode pular. Será que precisamos da aprovação de pessoas para sentir que a nossa vida é emocionante? Hoje, há um mundo que passa diante de nossos olhos nas redes sociais. Quantos seres humanos postam diariamente um recorte de seu cotidiano? O sorriso, via de regra, estampada na aparência das inúmeras selfies tiradas, dão a impressão de uma felicidade constante. Mas isso é real? Na maioria das vezes, é virtual, é fake. Muitos, às vezes, estão tristes, mas nas redes sociais aparenta uma alegria, uma falsa felicidade. É por isso que ficam postando o que comprou, o que ganhou, o que possui, para competir com as pessoas que estão assistindo nas redes sociais. Então, é muito
é muito importante observarmos que nem tudo que é publicado nas redes sociais é real. Nem tudo que está ali uma influência digital apresentando um produto realmente é um produto que ela comprou, que ela usa. Na maioria das vezes, o que apresenta é uma visão do que poderia ser real. Mas nem todo mundo, nem todo momento estamos felizes, né? Com esse ar de felicidade, não estamos felizes. Uma pesquisa feita pelo Portal Educacional em 2017, está um pouquinho velha essa, mas tem outras atuais, mostra que 72,5% dos jovens entre 13 e 16 anos já postaram conteúdos falsos na internet. Nas redes sociais, o índice ainda é maior, 78%. Estamos diante de uma sociedade que gerou a possibilidade de virtualizar desejos. O padrão antes adquirido na vida real, com as pessoas com que convivíamos agora, é substituído pelo modelo propagado em massa, uma industrialização da estética e do perfil de uma forma geral. Ou seja, existe o produto foi para a rede social, todo mundo tem que usar. Houve uma mudança na propaganda, né? Antes era na televisão, que algumas pessoas tinham acesso, outras não, mas quando coloca na rede social, parece que aquela realidade está mais próxima. Então, muitas pessoas querem viver aquela falsa alegria, aquela falsa felicidade, adquirindo aquele ou outro objeto de desejo. Vamos para lá? Há mais fatores. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Há mais fatores relacionados a problemas de autoestima associados ao uso das redes sociais do que imaginamos. O impacto dessas informações no nosso dia a dia e nos nossos sentimentos, assim como na nossa autoestima, causa um conflito interno na busca por uma realidade que não corresponde ao que supõe que deveria ser, né? As pessoas vivem de uma forma em suas casas, em seus lares, em seu quartinho ali, toda aquela gama de conflitos com a sua beleza, com o seu padrão social, né? O seu padrão financeiro, com suas emoções, mas nas redes sociais ela expõe tudo muito mais bonito, mais alegre, mais feliz. Há uma preocupação muito grande em como atingir o padrão de beleza, né? Principalmente entre os jovens. A nossa imagem corporal é parte principal da nossa autoimagem. A partir dela que construímos a nossa identidade. Ao termos nossa autoestima afetada, consequentemente, sentimos o nosso senso de bem-estar abalado. Porque, às vezes, a gente, né, todas as amigas ou nas redes sociais está publicando um namorado lindo, um noivo, um marido, uma viagem dos sonhos numa praia, no resort, né? E em grandes passeios, comendo coisas maravilhosas que você nunca viu, e aí começa a desenvolver dentro do íntimo de cada um aquele sentimento de inferioridade. E aí aquela tristeza, aquela baixa autoestima vai tomando conta de cada um. Por conta dessa pressão cultural, para que sigam padrões impostos, acabam sofrendo muito mais com problemas de autoestima. Com isso, as redes sociais se tornam uma armadilha para as mulheres, principalmente as mulheres, porque alguns homens também estão caindo nessa armadilha. Essas plataformas digitais, perfis e uma lembrança eterna do que eu poderia estar, ou poderia ser mais bonita, mais rica, mais competente, mais feliz. E é isso que as redes sociais vendem.
essa falsa imagem de que tudo eu tenho, e para que eu seja feliz, para que eu seja uma pessoa de bem com a vida, eu preciso ter. E, na realidade, o ser, o que eu sou, o que eu faço, o que eu sinto, o que eu percebo, é muito mais importante do que eu possuir um tchuan-tchu ou qualquer outro objeto. Ter um livro, né? Um livro caro, que eu não posso comprar, mas eu posso pegar emprestado dos meus amigos apenas para postar. Se ele pode, eu também posso. Então, essa é a questão da gente ter esse filtro nas nossas vidas. Eu sou uma filha de Deus. Tenho meus pais, que são pessoas humildes, trabalhadoras, que deram o máximo que eles podiam, da forma como eles podiam, para me proporcionar um pouco de conforto que eu tenho. Mas eu estou sempre na janela observando a vida do outro. Como minha vida poderia ser se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse um carro, se eu tivesse uma casa de praia, se eu pudesse viajar para a viagem dos meus sonhos, se eu tivesse aquele namorado lindo. Mas aí a ficha cai quando eu estou sozinha no meu quarto, que eu desligo as luzes e vou sentir todos esses conflitos internos que me machucam e martirizam a minha vida. Aí eu durmo, né, sonhando com essas coisas impossíveis por enquanto, porque nem tudo que eu não posso hoje, amanhã, quando eu tiver a minha profissão, tiver desempenhado um bom trabalho, eu posso ter recursos para ter algumas coisas que eu necessito, que vão me proporcionar um maior conforto, e não ser igual o outro. Aí tem até uma chargezinha, né? Que tem uma menina que ela foi construindo os pilares da vida dela. E aí ela colocou, que linda a autoestima que eu construí para mim. Aí aparece a poderosa, a dona do pedaço, que é a dona do Instagram, derrubando aquele sonho que ela construiu. Oi, linda, vamos comparar a sua vida com a das pessoas perfeitas na internet? E é isso que você faz, queridos alunos? É isso que você faz? Vive comparando a sua vida com o do outro, com o daquele jogador de futebol, ou daquela atriz, ou da modelo, daquela influência digital, daquela pessoa que tem sucesso, que tem um carrão, que tem dinheiro, tem posses, viagens maravilhosas. Isso é importante a gente ficar, olha, refletindo em nossas vidas. O que eu sou, o que eu posso ser, o que eu quero ser. Dentro de uma realidade, né? A realidade que vivenciamos, o dia a dia, o cara a cara, não é apenas o que a gente vivencia nas redes sociais. É muito importante vocês terem esse filtro, essa visão e refletir os comportamentos vistos e ouvidos na internet. Pode passar, Lu. E aí a gente vai verificar que todos esses conflitos que a gente vivencia, a gente que eu falo, a maioria dos usuários das redes sociais, do Instagram, do Facebook, né? E de uma série de redes sociais que eu nem conheço, eu nem visito, eu só visito mal, olhando, verificando rapidinho o WhatsApp, Instagram e Facebook, por conta da minha família e meus amigos. Então, vamos lá. A baixa autoestima, ela pode gerar inúmeros problemas psicológicos, como depressão, ansiedade. Ansiedade é um dos fatores que está mais ocorrendo entre crianças jovens. Apesar da gente estar vivenciando, né, uma pandemia, estarmos em casa, né, já é difícil para a maioria das pessoas conviver com isso, essa ansiedade, por conta de uma gama de motivos. Inclusive, essa questão de não ser igual àquela pessoa que eu sigo no Instagram. Fobias, o medo, eu sou feia, eu sou pobre, eu
o nariz assim, minha pele está cheia de espinha, eu não tenho dinheiro para comprar produto. O que fazer? Ah, que alimento lindo, ai, parece tão gostoso, eu não tenho dinheiro para comprar, ai, eu tenho medo, e se tranca num mundinho escuro da sua autoimagem, que para ele é uma imagem assombrosa, é um fantasma que vive povoando os seus pensamentos. Aí acontece o quê? Transtornos de personalidade, né? As pessoas que são bipolares, um dia está de um jeito, outro dia está outro, um dia está feliz, um dia está triste, um dia está com raiva do mundo. Compulsões, muita comida, né? Jogando muito. Tem pessoas que começam, a partir da questão do que vê no Instagram, do que segue, começam a ser escravos da sua imagem, começam a fazer atividade física como se fosse morrer amanhã. Né? A busca pela barriga de tanquinho, pelos músculos, né, dos atletas, e quer fazer tudo isso de uma só vez, sem preocupar em fazer as coisas da forma como o seu organismo reage. Né? E essas compulsões, transtornos alimentares, substitui a alimentação saudável só por salgadinhos, refrigerantes, bebida alcoólica e outros alimentos que não são tão saudáveis, né? Comem sem parar, porque a comida, às vezes, ela dá uma falsa sensação de alegria. Eu falo porque nos momentos de ansiedade também, né? Por isso que eu adquiri esse corpinho de baleia, certo? Tem o transtorno, né? O TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, pessoas que desenvolvem manias de estar lavando as mãos todo momento, toda hora abre a porta e fecha, tem manias de estar toda hora toma banho, toda hora pintar o cabelo, toda hora vai na cozinha, vê se o gás está ligado ou desligado, e outras compulsões que tem, né, nessa questão do transtorno obsessivo compulsivo. Aí começa a desenvolver também vícios em geral, dependência química, como álcool, né, a bebida alcoólica, como drogas, aí vícios em jogos, tem pessoas que são viciadas em sexo, às vezes a cabeça pira, né, por tanta coisa que está vendo, desenvolve determinadas patologias por conta de viver uma realidade virtual, não vive a realidade presencial, que é essa realidade de você ver, sentir, perceber o que acontece com você e o que acontece ao seu redor. E quando você perceber que alguma coisa passou da conta, acima do limite, peça ajuda. Peça ajuda à sua mãe, ou irmã, ou um amigo responsável, porque eu estou vendo uma gama de jovens viciadas em jogo, né? O Free Fire e uma série de jogos que estão ligados, né, a plataformas digitais. Eu tenho um filho de uma amiga minha, ele acho que 11 ou 12 anos, o menino, ele não levanta para nada, até para tomar banho, para comer. É uma guerra em casa. E apenas uma criança. E se perdeu o controle. Por conta dessa pandemia, a coisa ainda piorou, porque essa questão do vício do jogo, olha, vem lá para trás, tem mais de 2 anos, né? Aí ganhou aquele gabinete maravilhoso, né? Porque tem que ter um computador bem massa, com as luzes piscando, né? E aí, no caso, ele tem uma certa condição financeira, né? Mas a mãe não está sabendo lidar. Então, agora, nessa pandemia, ela começou a levar ele para um tratamento psicológico, está fazendo atividade física, caminhada e por aí vai, certo? Vamos prosseguir. Sim, sintomas da baixa autoestima. Vocês estão vendo aí uma moça com óculos, né? Com cabisbaixa. E o que é que tem as frases aí? Falta de confiança em si mesmo, são sintomas da baixa autoestima. Sensação de incapacidade, perfeccionismo,
medo de rejeição, tendência à procrastinação e preguiça, só dá vontade de ficar deitada, né? Come deitada, não quer sair do quarto, hábitos de se comparar com outras pessoas e dificuldades de reconhecer as próprias conquistas. Às vezes a pessoa é uma pessoa dinâmica, estudiosa, mas ela está naquele vício do que está nas redes sociais, que ela se sente incapaz. Mesmo com algumas conquistas, né? O que ela é, o que ela faz, ela ainda se sente inferior aos demais. Pode pular, Lu. E aí vocês estão vendo aí uma imagem de uma pessoa e tem um rastro que ela deixa para trás. Ela tenta deixar para trás, mas tem um peso, tem um imã, né, em seu corpo que está puxando tudo aquilo, por mais que ela tente, né, se desvencilhar, mas ela carrega toda aquela gama daquelas redes sociais, daquelas, né, emotions, e as curtidas, né, o que não está curtido. Então, a gente visualiza essa imagem aí, é aquela pessoa que está presa dentro do mundo virtual. As redes sociais estão te fazendo bem? O que a ciência diz? A mídia social, ela tem sido descrita como mais viciante do que cigarros e álcool. E agora está mais arraigada na vida dos jovens, que não é mais possível ignorá-la. Os entrevistados nos disseram que as redes sociais tiveram um impacto positivo e negativo em sua saúde mental. Mas é interessante ver o ranking do Instagram, Snapchat, como o pior para a saúde mental e o bem-estar. Ambas as plataformas são muito focadas na imagem, e parece que podem estar gerando sentimentos de inadequação e ansiedade. Eu não estou me sentindo dentro daquela caixinha. Eu estou fora da caixinha virtual. Eu estou fora daqueles conceitos. Eu estou fora daquela felicidade exposta. Redes sociais e saúde mental. Um estudo desenvolvido pela Royal Society for Public Health, instituição inglesa voltada para a saúde pública, identificou que as redes sociais provocam tanto os efeitos positivos como negativos. Os impactos nocivos resultam da má administração da vida online. Que má administração? A má administração é quando você não administra o tempo que você fica com aquele aparelho celular ou no computador, jogando, ouvindo ou participando da vida alheia, porque além do que mostra as redes sociais, daquela felicidade que está exposta por alguns influencers, por algumas personalidades, né, ainda existe aquela situação de que... Aguarda um momento, desculpa, gente. Existe aquelas situações em que as pessoas elas vivenciam, né, mais tempo no celular do que com sua própria vida. A gente tem que fazer, às vezes, um tratamento, como colocou o nosso colega Charles, um tratamento com especialistas na área para resolver aquele problema na sua vida. E os impactos nocivos são muito maiores do que os positivos. Essa, por sua vez, ela caracteriza-se por uma quantidade excessiva de horas semanais dedicadas às atualizações nas redes, monitoramento à distância da vida de ex-parceiros, né? De ex-namorados, ex-amigos, ex-colegas, né? Existe essa falta do controle, do ciúme, da inveja, da possessividade, ou de desavenças, né? Às vezes você brigou com alguém, existe essa necessidade de se autoafirmar através dos perfis virtuais
exposição exagerada da vida pessoal, a qual ela pode ser perigosa, entre outros. Muitas pessoas começam a difamar, né, aquele amigo que houve a desavença, ou ex-namorado, e aí isso é muito perigoso, a gente precisa ter esse filtro. Doenças causadas pelo uso dos smartphones, né? Além das doenças emocionais, as psicológicas, existe ainda as doenças físicas, principalmente as doenças ortopédicas, né? Faz parte do nosso corpo neuroesquelético. Então, as doenças que são prováveis, né? A tendinite, tenossinovite e osteoartrite. O uso excessivo do celular e as posturas incorretas adotadas pelos usuários aumentam o risco de desenvolver quadros de tendinite nos tendões, né, do pulso, tenossinovite e osteoartrite nos dedos. Os dedos começam a aparecer problemas. Mãos e punhos. Os ombros também sofrem, pois ficam sobrecarregados pelo esforço de manter o celular próximo aos olhos. Você não usa o celular assim, você usa o celular com o pescoço baixo. Em 2014, um estudo publicado no jornal científico The Lancet deu nome para a síndrome ligada ao uso excessivo do celular, o WhatsApp-NIT. WhatsApp-NIT. O IT, gente, quer dizer inflamação. Tudo que termina em IT quer dizer inflamação. A repetição dos movimentos sobrecarrega o tendão, que flexiona e que estende o polegar, causando uma inflamação que leva à dor e ao inchaço. Quando os quadros de dor estão avançados e a tendinite é confirmada pelo diagnóstico médico, a fisioterapia ajuda a fortalecer músculos e articulações e também melhora a flexibilidade, né? Sem contar na redução da dor. Entretanto, se a pessoa voltar aos velhos hábitos, a inflamação irá persistir. Por isso, é preciso pensar em formas de reduzir o uso destes dispositivos numa espécie de detox digital. Na imagem abaixo, é possível ver toda a pressão exercida na região cervical, que começa aqui na base do pescoço e vai até o meio da coluna lombar. Né? Exercida na região cervical por conta da postura incorreta ao utilizar o smartphone. Então, vocês observam aqui que nós temos 5 corpos, né? Mostrando o esqueleto aqui, de como é que você deveria usar o celular. Quem usa o celular na posição dos seus olhos, ela causa uma pressão nessa região cervical de 6 quilos. É um peso de 6 quilos. Olha, um celular pesa menos de 1 quilo, né? Uns 500 gramas. Mas você, com esse celular na mão e nessa posição normal, contrai aqui essa musculação, né? Essa musculatura na base do pescoço, junto com a região cervical, um peso de 6 quilos. Se você usa o celular com um ângulo de 15%, esse peso sobreposto na sua cervical, ele aumenta para 12 quilos. Se você abaixa um pouco mais o seu pescoço, a sua região cervical, para visualizar em 30 graus, esse peso aumenta para 18 quilos. Se for um movimento de 45 graus, você vai aumentar esse peso para 22 quilos. E quando você coloca o celular bem abaixo, que você olha para o chão para usar o celular, esse peso ultrapassa, vai para 27 quilos. Então, essa sobrecarga de peso na sua região cervical, ela vai complicar a sua saúde, a saúde da sua coluna, aumentar as dores. Segundo a Volta e Lu,
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 80% da população mundial teve ou terá dores nas costas provocadas por problemas de coluna e postura errada. No Brasil, os dados também são alarmantes. Cerca de 30% da população do país apresenta algum caso de dor crônica na coluna. Pode passar, Lu. Obrigada. Detox digital, né? É um nome diferente, né? Tem o detox alimentar para diminuir, para limpar as enzimas, né, que estão sujando o nosso organismo. Inventaram agora o detox digital. Dicas para minimizar os efeitos nocivos das mídias sociais. Primeiro, experimente deixar o celular no modo avião a partir de uma determinada hora da noite. Essa hora da noite aí, vamos colocar aí a partir de umas 9 horas da noite, vejam se consegue colocar até mais cedo, para evitar essa pressão de toda hora chegando mensagem, porque no modo avião vai diminuir o número de mensagens, o número de ligações, né? Então, colocando no modo avião, vai diminuir um pouco esse abuso dessa rede social sobre a sua mente. Tente sair do modo avião só depois de um tempo já acordado, passado 1 hora, pelo menos, sem estímulos digitais. Você levanta da sua cama, vai tomar seu café, anda um pouquinho para depois você pegar no celular, porque isso também já ajuda a sua mente relaxando e acostumando um pouquinho. Experimente deixar o celular no modo soneca quando precisar se concentrar em uma tarefa. Está fazendo tarefa da escola, ou uma tarefa do trabalho, ou uma tarefa doméstica, deixe lá seu celular, esqueça ele lá um pouquinho, né? Bote no modo soneca, diminua o som das notificações para que você tenha atenção e concentração naquilo que está fazendo, né? Desligue essas notificações sempre que possível. Vai ajudar na concentração e na diminuição dos seus níveis de ansiedade. Porque aquele barulhinho, aí você vai lá e corre. Compre um despertador analógico, né? Aquele despertador antigo. Assim dá para deixar o celular carregando lá na sala e não na cabeceira da cama, o que também te proporciona um momento desconectado. Pula, Lu. Defina quanto tempo você quer passar navegando na internet por dia. Coloque um limite de tempo de uso nas redes sociais e, ao terminar o expediente de trabalho, evite checar seus e-mails. Cheque seus e-mails pela manhã até meio-dia. Já no finalzinho, depois das 15 horas, esqueça para não atrapalhar o seu rendimento. Criar essa rotina pode parecer difícil no começo, mas ajuda a programar a sua cabeça para os momentos de trabalho e os de lazer. Ligue mais para as pessoas próximas, use mensagens como ponte para marcar mais encontros ao vivo. Claro que agora estamos na pandemia, não podemos nos aglomerar, estamos, né, em isolamento social, mas dá para se falar ligando mesmo. Tome cuidado com as informações que você compartilha, isso é muito importante. Em tempos de fake news, vale seguir fonte de informações confiáveis, porque muitas pessoas recebem uma mensagem lá no seu WhatsApp e nem verifica. Foi lá encaminhada 200 mil vezes, tanto que quando você vai encaminhar, só pode encaminhar uma por vez. Então, assim, tente filtrar esse encaminhamento de mensagem para você não estar distribuindo, né? Não estar participando desse grupo que solta mensagens fake news. Eu espero que vocês tenham entendido aí, nós temos aí, né, as plaquinhas de proibido, né, usar o celular, o tablet, o computador, né, fazer esse detox digital, e vamos, tá aí a frase aí, ó, esse campo maravilhoso, essas árvores lindas, desconecte-se para se conectar, para conectar a você mesmo, a seu ambiente familiar, a sua vida particular. Faça isso por um bom tempo. Vamos, olha, se as redes sociais estão perturbando seu
sossego, saia de lá, tá bom? Beijos. Vamos lá, meu colega Luciano, a trazer um pouco a sua fala. Bom dia, pessoal. Vê se meu microfone está aberto. Ok aí? Tá tudo ok. Então, essa parte do trabalho é falando a respeito do que compartilhar. A gente já viu os colegas mostrando aí o que são redes sociais e o que a gente compartilha nas redes sociais são as mídias sociais, né? Então vem a pergunta, o que compartilhar? Esse material que eu preparei está bem simples. Uma breve leitura vai fazer com que vocês compreendam as principais questões, até porque ele está todo baseado em perguntas. Então, quando você responder a uma determinada pergunta dessa, isso vai fazer você pensar, tá? Por exemplo, quais os riscos que a nossa privacidade corre ao compartilharmos informações com pouca responsabilidade e consciência? Se você parar para responder essa pergunta, você vai ver que alguma coisa você já compartilhou sem responsabilidade e sem consciência do que estava fazendo. Então, o material está todo baseado nisso, tá? Eu, basicamente, o que eu diria para vocês, porque, assim, o tempo da gente está bem apertadinho, então eu vou dar uma passada rápida aqui. O que eu poderia dizer a vocês, assim, na hora que vocês estiverem relendo o material, que vocês leram agora, na hora que vocês estiverem relendo, tentem responder a essas perguntas que são feitas nesse item o que compartilhar. Temos 2 nesse slide, temos mais algumas, mais 4 aqui, nesse segundo slide, a respeito do que compartilhar. No momento em que você buscar a resposta mais coerente, você vai ver que você provavelmente já deve ter compartilhado algo que você não deveria ter feito. Talvez tenha se arrependido depois, talvez ainda não tenha se arrependido, né? Aqui, nesse próximo slide, eu deixo algumas dicas para ajudar no que compartilhar nas redes sociais. E o que eu posso dizer a vocês, assim, são 7 dicas, mas eu poderia resumir isso tudo em 3 pensamentos. Quais são os 3 pensamentos? Primeiro, eu quero postar isso? Se você responder essa pergunta positivamente, sim, eu quero. Siga para a pergunta de número 2. Eu posso postar isso? Porque tem coisas que eu quero, mas eu não posso fazer. Então, assim, a partir do momento que eu respondi a primeira pergunta, sim, respondi a segunda, sim, eu quero postar, eu posso postar, eu preciso responder a terceira e última pergunta, que é, eu devo postar isso? A partir do momento que você consegue responder a essas 3 perguntas, seguindo essas dicas, responde essas 3 perguntas, e você tem as 3 respostas afirmativas, você pode realmente postar aquele conteúdo que você está imaginando, certo? E aí, como a colega Eliane disse, que tipo de notícia eu devo compartilhar? Bom, o ideal é que você busque as fontes para que você possa compartilhar uma notícia. Afinal de contas, ninguém quer propagar fake news, né? E como é que a gente consegue identificar uma fake news? Bom, aqui tem 6 passozinhos que podem lhe ajudar. Por exemplo, avalie a fonte, o site, o autor do conteúdo. É alguém conhecido? É alguém que é um jornalista respeitado, que tem fama, que tem nome no mercado? Se for, é porque a notícia realmente é verdadeira. Se não for, se for alguém desconhecido que você nunca ouviu falar, fique com o pé atrás. Segundo passo, avalie a estrutura do texto. Ora, se o texto que você está lendo, você identificou que tem erros de língua portuguesa, preste mais atenção, porque em sites de jornais sérios, todas as matérias são editadas antes, passam por um revisor. Então, não terão erros de língua portuguesa. Se tiver, é porque quem fez não teve o cuidado. Preste atenção na data da publicação. Existe as pessoas gostam muito de requentar notícia. Então, pega algo de 3 anos atrás, no mês de dezembro, e posta em dezembro, por exemplo, dezembro de 2021, agora eu posto a notícia de dezembro de 2017. Se você não prestar atenção à data, você acha que é uma coisa atual. Então, vai ler a notícia, atenção na data. Leia mais do que o título, porque tem gente que só lê o título e sai postando e sai comentando. Leia a matéria toda, se você se interessou. Pesquise em outros sites de conteúdo. Se você pesquisar, se você der um Google na manchete e aparecer em vários lugares, você vai ler 2, 3, 4,
e aquilo se confirmar, é porque é verdadeiro. Se só aparecer em pouquíssimos, um ou outro, esqueça, deve ser falso. E assim, isso só compartilha uma notícia depois que você confirmar isso. Antes de confirmar, não saia postando, porque você vai estar só propagando fake news, tá? Bom, vou passar agora para a minha colega Marineide, que vai dar os encaminhamentos para o trabalho que vocês vão fazer, ok? Obrigada, Luciano. Então, vamos lá, gente. Eu sei que vocês estão ansiosos aí para ver a etapa final do trabalho, né? Só peço que tenha paciência um pouco. Todas as contribuições que foram dadas aí pelos nossos colegas, pelos meus colegas, né? Luciano, Keila, Eliene e Charles, foi com a finalidade de levar vocês a refletir sobre a temática, certo? E, como eu disse no início lá, uma das finalidades do nosso trabalho era também buscar subsídios, né, para que vocês pudessem produzir um trabalho, né, tivesse um produto final em que pudesse também divulgar, serem, assim, multiplicadores, né, acerca desse assunto que é tão importante. Então, como nós vimos aí, navegar é preciso, né? Keila trouxe a linha do tempo da evolução das mídias e redes sociais, a diferença entre rede social e mídias sociais. Na fala de Charles e Eliene, nós vimos aí os impactos, né, que provoca em nossa vida. E Luciano trouxe sucintamente dicas importantes aí de como a gente deve fazer para utilizar as mídias sociais de maneira saudável, né? Então, o produto está aí, né? Para finalizar o projeto, nós propomos que vocês façam um trabalho voltado a um gênero textual. E esse gênero textual, vocês irão divulgá-los, né, depois que passar para o nosso crivo, né, nós corrigirmos o trabalho, analisarmos como está toda a estrutura do trabalho, vocês irão fazer a divulgação desse trabalho com a finalidade de propagar essa ideia, ou seja, a reflexão aí de como fazer o bom uso dessas ferramentas que nós temos em nossas mãos, né? E termos o cuidado de sabermos utilizar da maneira mais precisa. Então, as orientações são as seguintes: o trabalho deverá ser realizado em grupo, né? Porém, caso não seja possível, o aluno pode fazer individual, mas aí tem toda uma logística, um controle, e ele também tem que estar sinalizando para o professor se ele vai fazer sozinho. E a questão da organização de grupo aí, se agrupar, é com vocês, certo? Vocês que irão formar seus grupos aí, dentro da mesma sala. O prazo de entrega já está aí, 13/5. Por que essa data aí? Essa será um trabalho que será a nota final da unidade, da segunda unidade. 13/6. Aliás, desculpa, 13/6. Foi um erro de digitação aqui, e foi meu, viu? Desculpe aí, vamos corrigir isso aí. 13/6. O trabalho, ele terá, valerá até 3 pontos. Por quê? Porque não é só fazer o trabalho que você vai ter os 3 pontos, certo? Vai depender da criatividade, de toda a estrutura do seu trabalho aí, para que ele tenha esses 3 pontos. Mas o bom de tudo isso é que este trabalho, ele vai servir para as disciplinas aí, português, arte, inglês, redação e educação física, certo? E aí, a questão da escolha do gênero, isso aí vai ficar a critério do grupo ou da pessoa, né, se ele optar por fazer individualmente. E aí nós colocamos sugestões, mas vocês estão livres para vocês buscarem um gênero, né, para você fazer o trabalho. O importante é a realização do trabalho com a finalidade que nós já expomos aqui. Você pode fazer cartaz, mas esse cartaz aí que nós estamos sugerindo, não é aquele na cartolina ou no papel metro, não, né? É forma de card. Nós vamos usar aí, na verdade,
as mídias digitais para fazer esse trabalho. Anúncio, cordel, vídeo, paródia, painel, entre outros. E aí, as ferramentas que vocês poderão utilizar, né? Vocês podem usar o Canva, o Jamboard, corrija aí se eu não souber pronunciar correto, viu, Luciano? O Google Apresentação, o PowerPoint, e entre outros. E os temas sugeridos, gente, veja só. Tema, aproveitando aí na deixa de redação, tema não é título, né? Então, o tema é sugerido aqui para vocês, né? Para vocês buscarem mais informações, se apropriar mais do conhecimento aí para que vocês façam um bom trabalho, são esses aí. Cuidados para não compartilhar fake news, é um dos temas. Vocês podem estar voltando o trabalho de vocês para essa linha de temática aí. Mídias sociais, estabelecemos uma relação saudável com elas, também outro tema interessante, né? Com as relações interpessoais, tem sido afetada pelas mídias sociais? Aliás, como as relações interpessoais têm sido afetadas pelas mídias sociais? Dependência das mídias sociais, sintomas e cuidados. Quer dizer, vocês viram tudo isso aí, assim, de uma maneira bem sucinta, né? Nas falas dos colegas aí. Eles trouxeram isso aí de maneira mais sucinta. Aí, o que cabe a vocês? Se aprofundar mais nesse assunto, né? Para que vocês possam fazer um trabalho, assim, favorável, né? Um trabalho, assim, mais, assim, com a finalidade mesmo de trazer essa discussão. Como nós estamos fazendo, de que maneira nós estamos fazendo uso dessas redes sociais em nossas vidas, né? Então, quem será, como vai ser a logística da orientação e quem é que vai estar coordenando cada série. E aí, tá. No primeiro ano, as turmas de primeiro ano, veja só, Keila, né? A professora Keila e eu, né? No caso, em Marineide Jardim. O segundo ano será o professor Luciano e Eliene. E o terceiro ano, o professor Charles. Então, todas as orientações que vocês tiverem dúvida em relação ao trabalho, né, vocês irão nos procurar nos dias de plantão, que todo mundo já sabe qual é o dia de plantão de cada professor, né, e de cada disciplina, para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, de como vai ser o processo, as dúvidas que vocês tiverem em relação ao trabalho, vocês poderão estar sanando nos plantões pedagógicos, certo? Então, qualquer dúvida, vocês poderão nos procurar. Alguma pergunta aí? Então, finalizamos aí com essa dica, né? Você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. Então, nós agradecemos, né? Pela paciência de vocês estar prestigiando o nosso trabalho aqui e esperamos, né, que a partir desse projeto nós tenhamos bons frutos aí com os trabalhos de vocês, certo? E precisando de nós, estamos aqui para auxiliá-los, ok? Obrigada. Algum colega quer acrescentar mais alguma coisa? Só gostaria de lembrá-los que esse produto final, essa produção que eles irão fazer em equipe, valerá para 5 disciplinas, né? Isso. Ou 6 em alguns casos aí. Então, um mesmo produto. Então, capriche nesse produto final, né? Porque vai valer a nota para português, inglês, redação, arte, né? Educação física. Então, caprichem, vocês são capazes disso e muito mais. E um dos requisitos aí, né, Keila, desse trabalho é a criatividade. Vocês podem, assim, o nosso objetivo é que vocês nos surpreendam com um bom produto, certo? Pessoal, eu gostaria de fazer o seguinte, pedir a vocês, Leonardo está perguntando se ainda vai ter aula hoje. Não, Léo, de linguagens não mais. Antes de interromper a gravação, eu gostaria de pedir a todos que ainda não foram lá no chat,
colocasse um presentezinho lá para a gente colocar só assim, presente, para a gente registrar a frequência de vocês, ok? Essa aula vai estar, essa live de hoje vai estar lá no Google Classroom das turmas, conforme o professor que ficou responsável pela orientação, tá bom? Era isso. Estou interrompendo a gravação. Bye, bye.